formação do ano leonístico 2020-2021 até o ano leonístico 2023-2024, presidente da divisão C1, ano leonístico 2022-2023, assessor de liderança, ano leonístico 2024-2025, e atualmente é assessor de extensão do distrito. Esse é o mini currículo do companheiro Jorge. Ascensão, governador. Como vocês podem ver, esse mini currículo mais que habilita o nosso companheiro a nos presentear com o seu treinamento, que dar-se-á em mais alguns segundos. Passo a palavra, nesse momento, ao nosso facilitador da noite, companheiro Jorge Souza, coordenador da equipe GAT, de extensão do distrito LA6. Companheiro Jorge, com a palavra. Mas antes eu gostaria de requisitar que todos fechem os seus microfones. Ao final, abriremos espaços para perguntas e ou dúvidas ou ainda esclarecimentos. Muito obrigado. Com a palavra, o companheiro Jorge Souza. Muito obrigado, governador, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, diante dos companheiros e companheiras, para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vem estudando. Também agradecer à companheira Elaine, a nossa GLT do distrito, ter feito o convite, para eu falar um pouquinho sobre o programa de clubes de interesse especial. Então, o que é que eu planejei para hoje? Eu vou passar por essa apresentação aqui, que é do próprio Lions Internacional, e depois eu vou mostrar para vocês 4 videozinhos, também produzidos por Lions Internacional, que falam sobre clubes de interesse especial, ok? Que eu acho que aí vai ficar bem claro do potencial de tudo aquilo que um clube de interesse especial pode oferecer para a comunidade, para a nossa sociedade, ok? Então, vamos dar início aqui à apresentação. Então, primeiro, o que é o programa de clubes de interesse especial? É talvez um termo que a gente não esteja tão acostumado a utilizar. Nós estamos mais familiarizados com um clube tradicional, E nós vamos ver aqui qual é a principal diferença entre um clube de interesse especial e um clube tradicional, ok? Eu vou precisar pedir ajuda aqui, provavelmente da companheira Laura, que eu não sei o que tem acontecido com o meu computador, que eu coloco para apresentar e ele fica retirando, De tempos em tempos ele cancela a apresentação da minha tela. Então, companheira, vou ter que passar para você a apresentação, ok? Só um momentinho. Eu já encaminhei. Na hora que chegar, pode colocar para apresentar, que aí ele interrompe a minha automaticamente e coloca a sua, tá? Ó, já caiu novamente. Então, eu vou falando mesmo assim, A gente vai ver que a logo, do programa de clubes de interesse especial, ela é bem interessante. Ela coloca, assim, algumas bolinhas com o nome, por exemplo, de cultura, fase da vida, causa, profissão ou educação, esporte ou hobby.
que são justamente aquelas grandes áreas onde nós podemos criar o nosso clube de interesse especial. Por exemplo, quando a gente fala de cultura, a gente pode imaginar que é algo do tipo de companheiros e companheiras que atuem nessa área e aí vão trabalhar em projetos sociais com dança, teatro, pintura, né? Esse tipo de coisa, danças folclóricas e etc. Isso é uma possibilidade. Mas uma outra possibilidade que a gente vai ver num dos vídeos é, por exemplo, um clube formado por pessoas de uma determinada nacionalidade que vão trabalhar, né? E aí nesse caso específico do exemplo, eles moram nos Estados Unidos, mas eles são do Nepal. E aí eles fundaram um clube de interesse especial para trabalhar com aqueles que vieram, né, do Nepal também para os Estados Unidos, mas na situação de refugiados. Então eles vão lá para ensinar a cultura do país deles para aquelas crianças, para aqueles jovens que já nasceram nos Estados Unidos. Então eles ensinam desde a língua, né, até outros detalhes da cultura, como vestimentas e etc., né, costumes. Então, esse também pode ser um lado da cultura a ser trabalhado, né? Então, o programa de Lions, né, de clubes de interesse especial, ele visa justamente criar clubes com aqueles associados que compartilhem um interesse em comum ou uma paixão em comum, né? E é permitido que eles se conectem de forma muito mais profunda. Então, vejam, se nós tivermos pessoas próximas que têm o mesmo interesse, ou uma mesma profissão, né, ou estão numa mesma faixa etária, ou militam numa determinada causa, como, por exemplo, a causa pet, né, de animais de estimação, como cachorros e gatos que ficam abandonados, etc., né? Então, existem muitos grupos que já atuam nessa causa. Então, essas pessoas se juntam dentro de um clube de Lions. E a gente vai ver aqui ao longo dessa conversa e nos vídeos quais são as vantagens que essas pessoas que possuem esses hobbies, esses interesses ou essas causas em comum podem obter ao entrarem para o Lions Internacional, ao formarem, ao fundarem um clube de interesse especial. Então, esses clubes de interesse especial vão permitir que grupos de pessoas ao redor do mundo transformem as suas paixões em projetos de serviço, né? E aí, muito mais gratificantes e que vão beneficiar diretamente as suas comunidades. Pode passar, companheira, por favor. Bom, então, os clubes de interesse especial são uma expressão da diversidade de Lions Clubes Internacional, né? Eles vão unir pessoas de todo o mundo, como eu falei ainda agora, em torno de causas, cultura, interesse, profissão, né? Aí, como eu falei ainda agora, a faixa etária, o exemplo que a gente vai ver mais para frente, são de pessoas que se aposentaram, mas querem continuar fazendo algo pela sua comunidade, né? Fazer a sua vida continuar tendo sentido. Então, eles também se uniram em clubes de interesse especial. E a gente vai ver diversos exemplos nesse caso, né? Então, são coisas assim extremamente interessantes, extremamente bonitas, e que no momento que a gente começar a entender, né, qual é o objetivo de um clube de interesse especial e tudo que ele pode obter, assim, a impressão que eu tenho é que seria assim, a coisa mais fácil do mundo conseguirmos fundar clubes de interesse especial. E vocês vão ver depois, principalmente nos vídeos. Pode passar, companheiro. Pode passar.
we're doing service projects on top of the racing, which we didn't have that before. We started our Nepalese cultural class through the help of the Lions Club. First responders have always been about service and about sacrifice. The main purpose of our club is to support the athletes and their families. Our focus is diabetes. 21 members all fighting for the same cause. 이렇게 학생들을 가르치면서 같이 함께 봉사활동을 하는 것이 가장 큰 의미가 있다고 생각합니다. Being a lion is very good. You feel happy when you give back. The Lions community has given me many mentors. Friendship and leadership. Pode passar, companheira. Pode passar. Companheira Laura. Pode passar. Ok. Então, esse pequeno vídeo que começou a passar, mas eu não deixei passar ele todo, ele é uma mescla, né? Então, a gente vai assistir outros 4 vídeos. Então, esse aqui, ele colocou um pouquinho de cada um desses vídeos para dar um panorama geral de clubes, né, de interesse especial, mas depois a gente vai olhar 4 exemplos, né, que são os vídeos que eu vou passar mais à frente. Nesse mapa aqui, a gente tem uma pequena ideia, isso daí são dados retirados de um ano atrás, né, novembro de 2024, da quantidade de clubes de interesse especial por continente. Então, se nós olharmos aqui, por exemplo, o continente americano como um todo, ele tem aí quase 2.000 clubes de interesse especial. Então, se nós olharmos bem esse mapa, a gente vai ver que os países, né, estão utilizando muito essa categoria de clube, né, dentro de Lions Internacional. Pode passar, companheira. Então, por que formar clubes de interesse especial? Pode passar, companheira. Então, primeiro, né, a gente que fica assistindo, né, treinamentos sobre Lions ou lendo materiais, a gente sempre verifica, sempre se depara com a seguinte frase: o mundo ainda tem necessidades a atender. Ou as necessidades, elas estão crescendo, elas estão se modificando, né? Então, ele diz lá que estima-se que 47 milhões das 117,3 milhões de pessoas que se deslocam à força, ou seja, elas moravam num determinado lugar e por forças, seja da natureza ou do próprio homem, né, elas precisam se deslocar para outras regiões, né? Então, 40% são de crianças com menos de 18 anos de idade. Isso com dados do final do ano de 2023. As catástrofes afetam, em média, 350 milhões de pessoas a cada ano, gerando aí danos na casa de bilhões de dólares. Insegurança alimentar, né? Milhões de pessoas não têm a sua alimentação garantida, né, ao longo do dia. Então, essas são necessidades que estão aí, né, que nós nos deparamos a todo momento, na nossa cidade, no nosso estado, no país, no mundo. Não é? Pode passar, companheira. Desigualdades de gênero, né? Então, a gente percebe que muitas coisas que acontecem afetam mais as pessoas, né? As mulheres, as meninas, né? Então, acontece isso, a gente tem essa clareza, né? A questão do diabetes, e a gente tem trabalhado especificamente aqui no nosso distrito durante esse mês, né? Até porque é o mês do diabetes, né? Da conscientização acerca do diabetes. Nós tivemos o Dia Mundial, se não me engano, dia 14 de novembro passado,
né? E a gente vê aqui que 537 milhões de adultos entre 20 e 79 anos vivem com diabetes. E 2045 esse número vai ser muito maior. 783 milhões de pessoas. Diabetes é uma doença silenciosa. Muitas vezes a gente não sabe que tem. E quando vai descobrir, ela já está totalmente desregulada, já está afetando algumas questões no nosso corpo, né? E aí ele coloca que 80% dos adultos que possuem diabetes do tipo 2 vivem em países de baixa ou média renda. Vejam, né, que ali, nesses locais, nós, do Lions, temos a obrigação de estar atuando, seja em exames, seja na prevenção, seja nas orientações, né? A questão do câncer infantil, né? Houve cerca de 20 milhões de novos casos de câncer e quase 9,7 milhões de mortes ao longo do ano de 2022. Pode passar, companheira. Em relação à visão, né, isso é um outro dado muito alarmante. Aproximadamente 2,2 bilhões, no caso, de pessoas vivem com algum tipo de deficiência visual. E, às vezes, é só porque não tem um óculos. E, muitas vezes, não tem um óculos, tudo bem, pode ser porque ela não tenha condições financeiras de comprar um óculos. Mas, às vezes, é porque nunca teve a oportunidade de fazer um exame de vista, por mais simples que seja, aquele de acuidade visual que nós do Lions fazemos, né? Tapa o olho, olha o painel, tenta ler as letras, depois tapa o outro olho. Às vezes, este simples exame já consegue perceber que alguma criança não está bem da vista. E aí faz o encaminhamento e etc. Para dar um exemplo, hoje nós estávamos num município chamado Igarapé-Açu, aqui do estado do Pará, fazendo uma grande ação numa escola, e uma das ações era justamente o exame de acuidade visual. Como a gente teve um parceiro, então eles conseguiam usar equipamento, e aí quando ele percebia alguma coisa diferente na retina, né, muito côncava, por exemplo, né, aí passava para esse de acuidade visual. Nós vimos uma menina de 15 anos, né, que simplesmente não conseguia ler praticamente nenhuma letra do painel, mesmo as maiores, né? E aí foi descoberto que ela tinha um pouco mais de 2 graus, né, de miopia em cada um dos olhos, e ela, com 15 anos, infelizmente, nunca tinha feito um exame de vista. Então, ela estava todos esses anos, já, ou parte desses 15 anos, com problema de vista, muitas vezes influenciando no seu desempenho escolar, né, por falta de oportunidades. Então, aí está o leão, né? Onde há uma necessidade, existe um leão. E esse é um exemplo vivo, claro, que nós vivenciamos hoje, né? Hoje pela manhã. Em relação ao meio ambiente, nós temos aí, normalmente, 15 bilhões de árvores cortadas a cada ano. Algo assim incompreensível para mim, né? Não podemos fazer isso. A gente precisa conseguir achar formas de continuarmos desenvolvendo, né, os países, as cidades, etc., mas com o mínimo possível de dano ao meio ambiente. Isso é fácil? Não é. Precisa ter vontade política para que isso aconteça. Mas nós, como leões, podemos tentar dar a nossa contribuição para, pelo menos, minimizar isso. Pode passar, companheira. Bom, e aí também, por que ainda, né, na mesma pergunta, por que formar clubes de interesse especial? Então, as paixões e preferências dos voluntários estão mudando, né? E aí ele diz lá, a influência dos clubes para tornar as comunidades mais fortes, mais interessantes e mais engajadas está enfraquecendo, está em declínio, né? A definição de comunidade mudou de um lugar físico para afinidades
compartilhadas, grupos com qualidades semelhantes. Pode passar, companheiro. Então, antigamente a gente dizia assim, venha fazer o que fazemos, né? Se junte a nós, venha fazer o que fazemos. Agora é diferente a pergunta. O que podemos fazer para você também querer fazer junto com a gente, né? Quais são os seus interesses? Quais são as suas afinidades? Quais as suas qualidades, as suas, né, aptidões? E vamos ver de que forma nós podemos fazer com que você trabalhe aqui com a gente. Então, os clubes com êxito, eles dão oportunidade à curiosidade, abertura, inspiração e o desenvolvimento de liderança. Então, um clube, para ter êxito, precisa ter isso, né? Estimular que as pessoas procurem também, que estudem, que procurem conhecer as comunidades, né? Dar abertura para que eles possam falar, possam se manifestar, sugerir alguma coisa, né? Que possam nos inspirar e a gente inspirar essas pessoas também. E, claro, sempre desenvolvendo lideranças. Fazer com que as pessoas do nosso clube possam se desenvolver, possam crescer como pessoas, como profissional, como voluntário dentro do nosso movimento. Pode passar, companheiro. Então, os clubes de interesse especial, eles oferecem uma estrutura flexível, né? Promovendo a colaboração através das paixões compartilhadas, né? Aí os serviços podem ser em âmbito regional, local ou global, né? É interessante, existem clubes de interesse especial que compartilham os mesmos interesses e eles começam a se conversar entre si e a trocar experiências, e isso deixa de ser uma ação local e passa a ser global, porque esses clubes se encontram e começam a trabalhar em conjunto, né? Isso é muito legal, isso é muito interessante. Oferece oportunidades de formar núcleos, né, para que as pessoas possam servir naquele determinado interesse que elas já possuem, diversificando as formas, os meios como atender as comunidades, né? E aí que essas comunidades estão sempre em evolução, e também de atender às preocupações globais. Então, a gente vai ver num outro vídeo que a gente vai mostrar pessoas que possuíam um hobby, né? E que depois que conheceram Lions Internacional e fundaram um clube de interesse especial, começaram a fazer coisas que nem imaginavam antes que poderiam fazer, que seriam capazes de fazer, né? Que é o atendimento à comunidade dentro daquilo que eles já faziam antes, dentro daquele hobby, utilizando aquele hobby para atender, para auxiliar aquela comunidade onde eles estão inseridos. Pode passar, companheira. Então, quais os benefícios de clubes de interesse especial? Então, primeiro, formar uma rede com pessoas que possuem ideias afins, né? E aí utilizar isso para atender às necessidades dessas comunidades modernas, dessas comunidades atuais, né? O aspecto em comum vai aumentar o engajamento desses associados do clube. O interesse especial, então, vai propiciar um meio de fazer essa conexão regional ou global com outros clubes que compartilham essas paixões, como eu falei ainda agora. Pode passar, companheira. Bom, então, qual é a meta do nosso programa? Pode passar. Aumentar a fundação de novos clubes e novos associados, ao incentivar novos e diversificados clubes modelos, permitindo que a organização atenda às necessidades dos voluntários, mas também atenda às iniciativas de serviço em constante evolução.
né? Então, o Lions, se a gente for verificar, ele vem o tempo todo se aperfeiçoando e se adequando às novas necessidades que são apresentadas pelo mundo, né? Então, hoje em dia, além dos clubes tradicionais, dos clubes universitários, dos clubes virtuais, né, dos clubes de interesse especial, eles também mencionam muito clubes familiares, né, incentivando que pessoas que compartilham ali aquele núcleo familiar, sejam irmãos, filhos, primos, cunhados e etc., né, possam também se congregar dentro de um clube de serviço e poder atender a comunidade. Então, Lions incentiva também muito a questão de trazer a família. E é claro que a gente traz, porque se nós estamos em alguma coisa que nós gostamos, que nós amamos e que nós sabemos que faz bem para a sociedade e para nós, por que não termos a nossa família junto com a gente? Não é? Pode passar, companheiro, por favor. Então, mais de 50% dos novos clubes fundados por ano são de interesse especial. É aquilo que eu falei, no momento que nós conseguirmos entender, né, o quão interessante, o quão potente é esse tipo de clube, assim, eu acredito que nós não tenhamos mais dificuldades de termos novos clubes, seja no nosso distrito múltiplo e assim por diante. Pode passar, companheiro. Pode passar. Então, como eu precisei mandar uma outra apresentação para dizendo o seguinte, que a meta geral de Lions é aquela, mas nós temos uma meta no nosso distrito, aqui no distrito LA6, né? Que é fundar, até o final do ano leonístico 2025-2026, 4 clubes de interesse especial na causa do autismo, e um em cada estado que compõe o nosso distrito. Então, essa é a meta do nosso governador para este ano leonístico. Tá? E por que o autismo? Por que o nosso governador escolheu esta causa? Né? Porque a gente percebe, companheiros e companheiras, Léos, que estiverem aqui presentes, o quanto as famílias que possuem uma criança, ou um jovem, ou um adulto que está no espectro autista, né, a dificuldade que eles possuem para garantir, né, as terapias, né, todos os profissionais necessários para que aquele cidadão, aquela cidadã possa ter qualidade de vida, possa ter estímulos necessários para que se trabalhe o máximo possível a sua autonomia. E fica mais difícil ainda para aquelas pessoas de baixa renda, né? Fica muito, muito mais difícil. E imagine, então, até me emociono com isso. Desculpem. Imagine, então, profissionais da área de saúde, né, sejam terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas, educadores físicos e assim por diante, né, se unindo juntamente com os familiares que possuem os seus entes dentro do espectro autista, com as pessoas do espectro autista também naquele clube, vejam o quanto esse clube poderia ajudar, principalmente aquelas famílias que têm baixa renda, né, oferecendo os seus serviços de forma voluntária, né, utilizando a nossa Fundação Internacional para dar apoio com reforma de espaços,
aquisição de equipamentos para que possam ser utilizados nessas terapias. Vejam o quanto a gente pode impactar a vida dessas pessoas. Pode passar, companheira. Então, como a gente pode se envolver? Né? Lions Internacional possui uma página, né, no seu site específica para clubes de interesse especial. Né? Então, está aqui, eu posso depois compartilhar essa apresentação, ela também está disponível no site de Lions Internacional. Então, além do site, né, específico para clubes de interesse especial, pode passar, companheira. Nós também temos, né, alguns vídeos no YouTube, que são esses que eu vou mostrar, que justamente mostram exemplos, mostram clubes de interesse especial em ação e o que eles estão conseguindo com isso. Né? Então, nesse momento, eu vou pedir, companheira, que você possa parar a apresentação. Eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Se eu não conseguir, aí eu lhe passo novamente. Tá? Eu já vou lhe passar o link com os vídeos. Tá? Só um momentinho, companheiros e companheiras, só para eu poder ajeitar essa parte do link do site lá que a gente vai ver. Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. E é errada. Só um instante. Pode. Tá, deixa eu só ver se vai sair com som aqui. Só um instantinho. Companheiro, qualquer coisa você pode me mandar o link que eu abro aqui. Tá. Vou te mandar também. Aí a gente já tenta ver isso. Não sei o que está acontecendo aqui com o meu, que fica dando esses problemas, mas nada que a gente não consiga resolver. Deixa eu já passar para ti, companheiro. Quero dizer aos demais presentes que essas falhas são normais, acontecem, mas estamos com o melhor time e mais capacitado para superá-los em menos tempo que seja possível. Exatamente. Bom, então, vou colocar o vídeo aqui, vou colocar o vídeo. Então, coloque, então, por favor. São 4 vídeos pequenininhos, cerca de 2 minutos cada vídeo, tá? Que a gente vai olhar agora. Our focus is diabetes. Children with autism. Kids coming into school not prepared for school. We clean marine debris from our beaches. I joined the Lions Phoenix Club of Nairobi
purely because of some of the interest that they had in trying to change diabetes in our country. Seeing so much of it within my family and people around me, it made me want to join a specialty club just focus on diabetes to see what change we can make. Diabetes itself kills more people than the deaths that we see from HIV, TB, and malaria combined. We share the same passion and the same goal. We're all fighting for the same cause. I may be one individual, but as a group, each and every single day we are going to get one step closer. If we specialize in one thing and we really go to town on diabetes, we will achieve a lot more as a specialty club than we could if we were dealing with all the other medical issues, because it's just too big. 70% of my club members are either doctors or affiliated in the medical world. And through those members, we want to be able to conduct outreach camps in rural areas. Do you feel this? Diagnose people who do not know they're living with diabetes. Create diabetes ambassadors through education. And raise funds for those who can't actually afford the diabetes medication to do self-testing at home. We get a lot of leadership, guidance, a lot of networking opportunities. I'm going to begin looking at the complications of diabetes. I would never have guessed that simply becoming a member of the Lions Club would put me at the United Nations. I feel very privileged and honored to be part of the Lions Club International, and there's such a high caliber of individuals that are bringing so many ideas. For us to try and make an impact is the best feeling one could ever ask for. Ainda não passo para o próximo. Então, esse exemplo foi de um clube de interesse especial em diabetes, na causa do diabetes, né? Então, eles falaram que 70% dos associados são médicos, né, ou profissionais da saúde que já militavam nessa área. Então, eles se especializaram na causa do diabetes, seja por na área da educação, ou com exames e etc. E eles mostram o que isso trouxe de oportunidades, né? Um deles diz assim que ele nem imaginava que um dia ele faria parte do Lions, e esse interesse na causa do diabetes faria com que ele estivesse presente na ONU, falando sobre diabetes, né? Então, vejam o potencial disso, tá? E comecem a fazer a relação com aquilo que eu falei sobre a causa do autismo. Pode dar o play, companheiro, por favor. Companheiro Êxodo, pode dar o play. Lions Club is the good platform for me to belong with the society, to help the society, and also make me happy. When I moved into this great country, we started Lions Club of Berkeley, Annapurna. The whole idea was to bring our Nepalese immigrants into the mainstream of American life. Our people, they do not have the resources as to where to go when they have health issues. They don't have medical and they don't have insurance. We did eye screening, diabetes, blood sugar check, dance yoga. Lions Club International is the best organization. It has all the resources. We started our Nepalese cultural class for the children of the immigrants through the help of the Lions Club. Having this helps the children connect to their heritage and their culture. As a Lion, we serve here and we serve in Nepal. We visited hospitals, we had health camp, eye camp, checked 4,000 people. We did a huge impact. I developed my personality
I can speak in front of people. There are a lot of mentors. They are ready to help when you need it. LCI is ready to embrace everybody. We need to open the door and go and ask. Pode dar o pausa, por favor. Então, nesse caso, companheiros, foi aquela questão da cultura, né? E aí o interessante, né, aquilo que a gente falou, deixa de ser algo regional para ser algo internacional, né, ou global. Então, eles moram nos Estados Unidos, formaram esse grupo de interesse especial, esse clube, desculpa, de interesse especial, para cuidar dos imigrantes nepaleses que moram nos Estados Unidos e que não tinham uma série de coisas, e eles começaram a ajudar. Mas eles não ficaram ali. Eles também, o clube foi para o Nepal, e lá também muitas pessoas necessitadas, eles também passaram a ajudar lá. Isso, um outro detalhe aqui que a gente percebe, é que apesar de o clube ser de interesse especial, então eles estavam ali para cuidar, principalmente de passar a cultura deles para aqueles imigrantes, né, que são do seu país, etc., mas que começam a perder o contato, mas a gente não precisa fechar nisso. Dentro desse escopo, eles atendiam diversas áreas, na saúde, na alimentação, na educação, ou seja, a gente pode continuar atendendo as nossas 8 causas globais, mesmo tendo um interesse especial numa determinada área. Isso não impede que a gente continue, que a gente faça uma união desse interesse especial com todas as outras causas, porque elas vão estar ligadas de alguma forma nisso. Pode colocar o próximo, companheiro, por favor. That's her humor. Come on in. I needed something to do with my time because at this point I was beginning my retirement phase. I needed to feel that I was doing something beneficial. 저는 26년간 이 백지를 사기 위해서 나연소에서 나왔습니다. 저는 이런 일을 하면서 한 몇 집을 했습니다. 너무너무 좋아요. 함께 더불어 한다 보면은 같이 동참하다 보면은 같은 소속감. The dynamics of our club is we primarily have a lot of retired first responders. Our retirees can assist those officers and firefighters that are currently working. They can tell us what do the active first responders need, and so we can put on programs for PTSD and help ones that have been injured. The benefits that I've received through working as a Lion, it's just something that we feel. First responders have always been about service and about giving back and sacrifice. And then just blending that with Lions. I mean, it's a win-win for the club, it's a win-win for the community, it's a win-win for the profession. Então, ó, neste exemplo, são aquelas pessoas que estão numa determinada fase da vida. E aí eu pergunto aqui e reflitam comigo, quantos de nós estamos no Lions, permanecemos no Lions para poder ter esse sentido na nossa vida? Quantos de nós já não estão aposentados, né? Ou seus filhos já foram morar em outros lugares e agora está só o casal em casa? Quantos de nós não estamos nessas situações? E o Lions é justamente aquilo que nos dá esse suporte
para continuarmos ativos, para continuar tendo saia, né, para fazer algo por aqueles que mais precisam. Então, nesse caso, é justamente isso. São pessoas que estão aposentadas, mas que ainda estão com muito gás para ajudar a sua comunidade. E aí se unem em clubes de interesse especial e continuam ajudando as pessoas. Então, ajudam as pessoas e também se ajudam ao mesmo tempo. Ok? Pode passar para o último, companheiro, por favor. It's a feeling like no other when you're racing 45 miles an hour around a track and then you're flying 60 feet up in the air. We may not be a typical Lions club, but we are a specialty club and we are Lions. I was part of another off-road club and I wanted to do more. So I said, you know what, let's go start a Lions Club. We're already a club. It's just a matter of transitioning into the service world of it and becoming a Lion. We have a lot of skill training courses. We bring in the kids and we teach them the skills of what it takes to get around the track safely. It's really cool to do community projects together. It's incredible being part of the Beat Baseball, and they don't just compete, they're there to win. Home is not where you live, it's where you're understood, and when I got involved with the Lions, I felt home now. Well, it's a bond because we're doing more than just the racing with each other. Now we're doing service projects on top of the racing, which we didn't have that before. Being part of the bigger organizations, Lions Club International, means we're more effective. Like today, we were all called together to help one project for another club, and that's very common. The Lions community has given me many mentors. I call other club members for advice. I call them for projects, how we can help each other grow. And we do that really on an international level. Let me put my district governor's hat on for a minute, because not only am I the president, I am now the current district governor. The leadership took me under their wings and developed that rough chunk of coal into a diamond. This is something that I would not have seen myself doing in younger years, and it's a lot of fun and it's very rewarding. I think specialty clubs are the way of the future for Lions. Bom, é inegável, né, que os esportes, eles favorecem muito, né, a educação de crianças, de jovens, né? Quantos exemplos nós temos no nosso país de que programas sociais, né, e que envolvem, por exemplo, o esporte, retiram de crianças que poderiam cair na criminalidade, né, e dão um sentido, dão um futuro diferente para aquelas crianças. E aqui nós vimos alguns exemplos. Eu não estou apenas ensinando uma criança a andar de moto. Nisso aí, a gente passa diversas outras experiências, né, de desenvolver alguma habilidade, mas a disciplina, né, por exemplo, entendeu? Então, vem outras coisas embutidas neste, entre aspas, simples ato, simples gesto de ensinar uma criança a pilotar uma moto. Ou como outro exemplo do beisebol para cegos, né? Então, que é o beisebol sonoro, né? Que ele diz, então, é outra forma de incluir pessoas. Inclusive, um dos associados é cego, e ele falou que fazer parte do Lions fez com que ele se sentisse em casa, se sentisse acolhido, né?
Outra coisa que falam, que a troca, né, a parceria com outros clubes, seja para desenvolver ações em conjunto, como aquela que eles mostraram, que eles estavam revitalizando uma pracinha para as crianças poderem brincar, mas também na troca de experiências, né, nos mentores, que às vezes a gente tem em outros clubes que nos ajudam, nos esclarecem dúvidas, onde nós sabemos que podemos buscar informações, tirar dúvidas e etc., né, com pessoas que estão em outros clubes. Não tem problema isso. Não é demérito para as lideranças do nosso clube. Não é demérito. Nós estamos aqui para compartilhar. Nós somos uma única família, né? Então, foram 4 exemplos de clubes de interesse especial para que a gente possa ver, de novo, a potência que esses clubes possuem. Olha o tanto de possibilidades, o leque que se abre à nossa frente de possibilidades de atuar, de servir. Eu tenho certeza que a gente conhece diversas pessoas que compartilham, né, de um mesmo hobby ou de um mesmo interesse, de uma mesma causa. Então vamos conversar com eles, vamos mostrar por que é interessante eles unirem essa vontade, esse objetivo em comum dentro de um clube de Lions. O desenvolvimento da liderança, tem um outro exemplo, eu não me lembro se passou em algum dos vídeos, mas que uma companheira dizia o seguinte, que antes dela entrar num clube de Lions, ela não conseguia se expressar direito em público, não conseguia falar, e agora ela consegue, ela desenvolveu isso nela. Porque é isso também que nós fazemos aqui. Nós desenvolvemos habilidades nos nossos companheiros e nas nossas companheiras. Por quê? Porque nós queremos que todos cresçam. Então, fazer parte de um clube de Lions também faz com que a gente cresça, com que a gente se desenvolva, seja como pessoa, de novo, como eu falei, como voluntário, como um profissional, né? Nós estamos aqui também para isso, para crescermos e permitirmos que pessoas cresçam também, né? Que desenvolvam suas habilidades, desenvolvam coisas que ela nem sabia que ela possuía, né? E de repente ela começa ali a fazer, né? Que às vezes ela não percebe, mas um outro companheiro, uma outra companheira que está ali do seu lado consegue enxergar em você coisas que às vezes nem a gente está enxergando em nós mesmos. E aí ela vai lá e lhe diz, lhe desenvolve aquilo, né? Então, isso é um benefício de fazermos parte deste movimento leonístico, né? Então, muitas vezes a gente acha, mas a dificuldade de nós termos novos associados ou de nós fundarmos novos clubes é porque a gente paga para servir. A gente não paga para servir, companheiros e companheiras. Não digam mais isso. Nós não pagamos para servir. Nós servimos. Mas, assim como se nós estivéssemos servindo em uma igreja católica, ou numa igreja evangélica, ou num centro espírita, enfim, num outro clube, seja ele qual for, mas lá na igreja eu sirvo de graça. Não serve. A gente sempre ajuda de alguma forma financeiramente. No caso da igreja católica, que eu vou dar um exemplo, seja no dízimo que nós pagamos, seja naquela oferta no momento da missa que nós damos, ou como a gente acha que aquela estrutura vai poder funcionar, como é que o padre ou o pastor vai conseguir se dedicar àquele serviço se não tiver recursos financeiros para isso? Como vamos manter a estrutura da igreja ou uma estrutura mínima para aquele serviço que a gente está prestando se não houver algum aporte financeiro? E nós fazemos isso na igreja, fazemos isso em outros lugares. Então, aqui no Lions, é a mesma coisa. Se o clube tem uma sede, aquela sede precisa ser mantida. E isso tem custo. O nosso distrito, para que o governador ou a governadora possa desenvolver bem o seu serviço,
possa visitar os clubes, né? Imagine o nosso distrito, que é tão grande territorialmente também, precisa de recursos. Toda a infraestrutura que Lions Internacional nos oferece, de materiais, de treinamentos, sejam eles online ou presenciais, né? Materiais já todos prontos para nós, em português, inglês, francês, mandarim, coreano, e por aí vai, francês, né? Acho que já comentei. Isso não é feito de graça, mesmo que todos nós sejamos voluntários, né? O dono da empresa que vai imprimir um determinado material, ele não é voluntário, ele precisa ser pago por aquilo, né? Lions Internacional possui funcionários dedicados, trabalhando para que a gente possa ter toda essa estrutura. Então, de novo, nós não pagamos para servir. Nós fazemos a nossa doação para que essa estrutura possa continuar funcionando, e é essa estrutura que nos apoia a fazer os nossos serviços. Então, a partir de hoje, vamos mudar esse discurso de que no Lions a gente paga para servir. Nós servimos voluntariamente, mas as estruturas precisam ser mantidas. E elas são mantidas com as nossas doações. Doações mensais, né, em forma de mensalidade, para manter a nossa sede em funcionamento de forma adequada para que a gente possa receber a população, né, e elas possam receber os serviços que nós oferecemos, para o nosso distrito, para o nosso governador, nossa governadora poderem trabalhar, o nosso distrito múltiplo, a nossa estrutura internacional. Então é isso. Nós doamos para que essa estrutura possa nos apoiar em nossas atividades de serviço. Então, vamos juntos, né, identificar essas pessoas que possuem esses interesses comuns, vamos incentivá-las a se unirem dentro de um clube de Lions. Vamos mostrar tudo que eles podem obter de vantagens, de benefícios pessoais e para a causa deles, né? Como eles podem potencializar aquilo que eles já fazem, às vezes individualmente, mas quando eles se unem e quando por trás deles tem toda essa estrutura, esse nome conhecido há mais de 108 anos, né, que é Lions Internacional, o quanto isso pode potencializar aquilo que eles fazem. Então, companheiros e companheiras, eu peço aqui encarecidamente a ajuda, o empenho de vocês, para que a gente possa cumprir essa meta do nosso governador, dos 4 clubes de interesse especial, um em cada estado. E aí, esse pedido não é simplesmente por uma questão de número, para que o governador possa ter essa meta cumprida. É muito mais que isso. É o quanto de pessoas nós podemos servir. Isso é o principal. Quando nós fundamos um novo clube, é esse o interesse. Não é no número, e sim no que a gente pode fazer por aqueles que mais necessitam. Tá? Então eu paro por aqui. Eu acho que eu já tomei muito o tempo de vocês. Eu agradeço a atenção dos que estão aqui, né? Eu acredito que essa live está sendo gravada, então a gente vai poder compartilhar com aqueles que não puderam estar presentes aqui neste momento, e espero que a gente possa unir forças e termos 4, 5, 6, 10 novos clubes de interesse especial no nosso distrito. Muito obrigado mais uma vez, companheira Elaine, companheiro Sérgio, nosso governador, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com nossos companheiros e companheiras nessa noite de hoje. Muito obrigado, companheiro Jorge. Eu fico muito feliz. Foi muito emocionante. Realmente, eu posso dizer que foi, eu não sei se foi só emocionante, eu gostaria que a sua mensagem, ela não fosse só traduzida como um treinamento, mas eu gostaria que ela fosse entendida pelos companheiros como um todo, como algo que possa tocar no coração de cada um daqueles que estão aqui presentes.
e que nós nos tornemos multiplicadores exatamente da filosofia do que é Lions. Porque, na realidade, você falou uma coisa muito importante. Tudo na nossa vida atualmente tem custos. Se você está fazendo um exercício físico, tem o custo do tempo, do deslocamento, mas existe um benefício para a própria saúde. Nesse momento em que um companheiro, uma companheira, se disponibiliza a ajudar o próximo, que é a filosofia de Lions, nosso coração deveria se encher de alegria, porque estamos fazendo não só por aqueles que mais precisam, porque muitas das vezes, meus caros companheiros, entendam que... Melhor quem dá do que quem recebe. Mais certo? feliz quem dá do que quem recebe. É muito feliz, certo? Digamos assim, mais feliz quem dá do que aquele que recebe. Porque o nosso coração se enche de alegria em poder ajudar o próximo, em poder ajudar aquele que mais precisa. Às vezes uma palavra amiga, às vezes uma orientação, às vezes uma motivação, seria talvez a palavra bem adequada, que pudesse traduzir aquilo que um leão realmente é. Quero acrescentar também que esse conhecimento de cunho especial é muito importante. Com a finalidade de abranger os clubes de interesse especial. Porque a meta dessa governadoria, como disse o companheiro Jorge, é fundar 4, um em cada estado. Mas isso pode ser, companheiro Jorge, e a todos aqueles que estão me ouvindo, não é só algo alcançável, não é só algo atingível. Esse é o básico do que nós podemos fazer, porque eu acredito que, diante do treinamento que houve hoje, nós podemos mais. Porque é algo que é preciso. É algo necessário, é algo que buscamos. A demanda, como eu tenho dito em todos os clubes que já passei, aumenta a cada dia. 4, 5, 10 leões que fazem um determinado serviço, hoje, já não são suficientes em um clube para atender a demanda que se faz, que se apresenta na realidade. Por isso, o nosso presidente internacional, ele é muito objetivo em dizer: preciso de mais pessoas? Não, preciso de mais mãos para trabalhar. Porque eu posso colocar várias pessoas num clube e essas pessoas serem inertes. E nós precisamos de pessoas ativas, pessoas que trabalhem, pessoas que olhem por aqueles que mais precisam. Esse seria o recado principal do treinamento do nosso. Eu diria, nesse momento, parabéns, meu querido Jorge. Excelente exposição. Eu queria lhe dizer que as suas palavras e a sua emoção contagiou a todos aqueles que realmente têm um leonismo no coração e tem dentro de si o espírito do servir. Quero te dizer também, Jorge, que nós sentimos o quanto você está envolvido diretamente na criação desses clubes de interesse especial. Gostaria, nesse momento, e abro espaço para os esclarecimentos, dúvidas, caso haja, e peço que levantem a mão os que desejarem, assim, se manifestar. Vamos abrir aqui a fila e verificar quem está aqui. Rinaldo Batista, com a palavra. Boa noite. Eu sou Boa Rinaldo noite, Batista, do Distrito LA5, que estou secretário. Sou de um clube do interior do Rio Grande do Norte, chamado, a cidade é Currais Novos, e o clube é o Lions Clube de Currais Novos, Xelita. Um clube que tem 13 anos. E há 3 anos atrás tínhamos uma divisão B1 com 3 clubes. Hoje estamos com 9. Todos aqui no entorno de Currais Novos, com exceção de um.
E fundamos mais clubes em outras regiões. Então, até 3 anos, estamos com 9 clubes, mais 6 aqui. De Currais Novos, há 2 anos, fundamos um clube virtual, que tem companheiros em vários estados, não só do Nordeste. Começou com 20, hoje estamos com 46. E há 1 ano também criamos o nosso clube de caráter especial, e coincidentemente diabetes. Logicamente, guardando as devidas proporções daquele que foi apresentado, é um clube, eu sou da área de saúde, faço anestesia, ainda em atividade, e me cansei de fazer anestesia para amputar membros inferiores, amputar pés, dedos, e é uma coisa muito triste. E aqui tem uma associação Currais Novense de Diabetes, e este clube foi fundado há 1 ano e está atuando lá, está indo muito bem, está conseguindo, junto a empresas e pessoas que veem o Lions com bons olhos, mesmo não sendo associados, mas que fazem doação e levam o material, aquele do controle, para fazer a fitinha, o seu glicosímetro, consegue para casa. E eu tenho visto o reflexo disso até nas atividades lá na área hospitalar. Então, vemos que a olhos vistos estão diminuindo os casos de amputações. E só para pegar uma das áreas que o clube de diabetes e o controle mais adequado, e não só com orientação, prevenção, com relação à saúde, à orientação. Então, este clube conseguimos levar vários profissionais da saúde já aposentados e estão numa empolgação. Então, temos psicólogo, temos fisioterapeutas, temos endocrinologista, temos clínico, temos cirurgião nos dando oportunidade, nos dando apoio, e está indo muito bem. E o melhor de tudo é que o clube agora está ficando um clube enxerido, e ele não aceita mais ficar só cuidando de diabetes. Então, ele está entrando nas outras áreas nas outras causas globais, e está indo muito bem. Tem sido uma grata surpresa para nós aqui do Currais Novos Xelita, este clube de diabetes. Isso aí é um exemplo de que clube especial, ele pode fazer a diferença no nosso movimento leonês, que com certeza o futuro está por aí. Estou grato por ter me sido fornecido o link para eu participar de tão grande evento e acumular tantos conhecimentos com o companheiro Jorge, e aproveito a oportunidade para mandar um abraço para o meu líder, Elvis Padovani, e a gente caminhou junto aí na governadoria dele, e conversamos a respeito de clubes que ele fundou aí. Abraço para todos, abraço à minha companheira Elaine também. Parabéns, muito bom, companheiro. Companheiro Rinaldo, fico muito feliz, em primeiro lugar. Eu gostaria que você desse um abraço aí no meu colega Mário Cipriano, nosso governador aí da região, pessoa maravilhosa do nosso colegiado. E quero dizer que você, dando o seu testemunho, você só engrandece este momento pós-treinamento, pós-explanação, pós-emoção. Não é o Roberto Carlos, eu estou falando de Jorge Souza, que realmente não só tocou no coração. Agora, me desculpe a minha palavra, você é da área médica, né? Você quase nos infartou de alegria, certo? Com a comunicação de que essas pessoas, elas estão tão engajadas que já querem entrar em outras áreas que não são delas. Isso é empolgação, isso é motivação. E é esse ponto de vista que essa governadoria atual quer difundir, quer colocar. Por isso, a sua colocação, eu acredito que foi o exemplo que você deu foi de importância fundamental, porque complementou e sacramentou as palavras do nosso treinador. Companheiro, uma outra coisa que eu gostaria de falar, que eu não mencionei durante a apresentação, mas pode ficar essa dúvida, é que um clube de interesse especial, para ele ser constituído, é semelhante a um clube tradicional. A gente precisa de, no mínimo, 20
associados, né? Paga as joias, tem a taxa internacional, é tudo conforme um clube tradicional, mas que tem essa especificidade de pessoas que já possuem ali um objetivo, um interesse, um hobby em comum, tá? Mas a criação, a fundação, ela segue o mesmo rito de um clube tradicional, tá? Só para tirar, eventualmente, alguma dúvida que tivesse em relação a isso. Nesse momento, eu gostaria de saber se há mais alguém com alguma dúvida, alguma sugestão, algum posicionamento. Bom, como só foi uma colocação, mais uma vez, eu quero agradecer ao nosso facilitador da noite, companheiro Jorge Souza, e antes de passar adiante, eu gostaria de chamar a nossa coordenadora GLP, companheira Elaine, para suas considerações finais. Muito obrigada, governador, pelas palavras, por conduzir esse treinamento e, mais uma vez, estar aqui conosco, presente na sua pessoa. Eu saúdo todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Quero agradecer imensamente, parabenizar o companheiro Jorge, primeiramente por ter aceitado esse convite para ministrar este treinamento, como o nosso governador disse, uma aula também de amor ao movimento leonístico. E a gente rende as nossas homenagens a você, parabenizando pela essa condução, e temos certeza que outros treinamentos advirão, até porque nós estamos extremamente focados, não é, governador, na missão 1.5, para fortalecer o nosso distrito, fortalecer o movimento leonístico, e nós nos colocamos à sua disposição, companheiro Jorge, e contamos também com a sua colaboração para estar conosco sempre nesses treinamentos em busca de mais mãos para servir. A todos os companheiros e companheiras também que estão aqui presentes, a gente quer agradecer a cada um de vocês, porque vocês, com certeza, não estão perdendo nem um pouquinho do tempo de vocês. Vocês estão aplicando conhecimentos, estão se fortalecendo no movimento leonístico, para que, assim, vocês consigam também mais mãos para servir. Então, nós só temos a agradecer a cada um de vocês. Lembrar também que na próxima semana nós teremos um importante treinamento conduzido pelo nosso governador do distrito, LA6, e a nossa companheira Suelen. Este treinamento também vai ser muito importante, porque vocês terão as bases para conhecer o concurso de eficiência do nosso distrito LA6 no ano leonístico 24-25. E nós aguardamos vocês nele. Mais uma vez, companheiro Jorge Souza, obrigada e parabéns. Obrigada também à companheira Laura por estar contribuindo, transmitindo os slides, e parabéns a todos vocês, parabéns ao nosso governador, que desde o início dos treinamentos do distrito sempre tem feito questão de estar em todos eles. Parabéns, governador, muito obrigada por estar impulsionando a liderança do nosso LA6. Meu muito obrigada e tenham uma excelente noite. Obrigado, companheira Elaine. Suas palavras só terminaram de coroar
mais um treinamento nesta noite, porque, como eu disse inicialmente, os que estão presentes acabaram de ver, eu puxaria até um pouco assim, não é a atenção, mas a orelha do companheiro Jorge. O senhor para de motivar que eu não tenho meu remédio cardíaco hoje, viu? Realmente, eu acho que, além, obviamente, de ter explanado sobre o curso, os clubes de interesse especial, foi uma forma, juntamente com o que disse o companheiro Rinaldo Batista, de incentivar, de motivar, de mostrar que nós podemos mais, de mostrar, como disse o próprio presidente internacional, vamos sair da nossa posição de conforto, da nossa zona de conforto, do nosso sofá. Temos que pensar no próximo, temos que pensar em nós e temos que pensar no que podemos fazer por aqueles que mais precisam. Somos leões e devemos nos orgulhar disso. Essas são as minhas palavras finais. Companheiro Êxodo, coloque aí o pagamento do nosso querido facilitador da noite, companheiro Jorge Souza, por gentileza. Companheiro Jorge, a título de pagamento, este governador lhe entrega o certificado de apreciação. Companheiro Jorge Souza, o governador do Distrito LA6, esse que vos fala é a companheira Sueli, outorga ao companheiro facilitador da noite, Jorge Souza, o presente certificado pela excelência do seu trabalho como facilitador do treinamento realizado no dia 26 de novembro, através da plataforma Google Meet, versando sobre o tema Clubes de Interesse Especial, com uma carga horária de 3 horas. Gabinete da Governadoria, São Luís, Maranhão, 26 de novembro de 2025. Parabéns! Gostaria, nesse momento, que todos abrissem as suas câmeras para que pudéssemos, e os seus microfones, fazer a oração pelo Brasil. Isso que é dupla raiz. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, dia em nós brasileiros, ao estudo e ao trabalho, para que façamos da nossa pátria de ordem de grandeza. Pelai, Senhor, do Brasil, assim seja. Agora eu gostaria que todos abrissem as suas câmeras para o registro. Companheiro Êxodo, com a palavra para registrar. Eu quero todo mundo com aquele sorriso de felicidade depois de um bom treinamento, um feliz treinamento e um grande treinamento como esse que nós acabamos de ter. Tem que tirar a máscara, companheiro, só para foto. Muito obrigado. Companheiro Êxodo, é só dar o comando. Registro feito, governador. Registro feito. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo treinamento. Estejam conosco hoje, amanhã e sempre. 108 anos já se vão e muitos outros anos virão. Felicidades, alegria, muita força e uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Um abraço a todos das Minas Gerais. Boa noite, companheiro. Um abraço, minha querida. Sejam todos bem-vindos a todos os nossos treinamentos. Governador Obrigada, gente. Abraço, companheira Elaine. Oi. Tchau. Abraço, obrigado pelo acesso. Obrigado a todos. Obrigada, um abraço. Obrigada. Quem precisar da lista, que não conseguiu assinar, fala comigo. Bem lembrado, companheira Elaine. Cobre aí a lista de presença, por favor. Depois eu mando para você lá. Eu não consegui assinar, não. Um abraço. Eu também não consegui, não. A lista não abre lá.
Podem falar diretamente com a companheira Elaine do privado para resolver esse problema. Boa noite a Tchau, todos. companheiro. Até mais. Um abraço. Até mais, Gabriel. Envie a lista. Obrigado, Elaine. Boa noite. Tchau.